O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui, Jesus, nessa oração que ele faz ao Pai, que nós temos acompanhado nos Evangelhos dessa semana, esse capítulo 17 de João, Jesus pede muito pela nossa unidade, que eles sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Várias vezes Jesus pede isso nessa oração, que acontece pouco antes da sua entrega por nós, que essa oração que Jesus faz, pouco antes da sua entrega por nós, e ele pede pela nossa unidade. E até essa semana a Igreja Católica no Brasil rezando pela unidade entre os cristãos, para que cada vez mais se realize esse grande desejo do coração de Jesus, que todos os cristãos sejam unidos. Então nós devemos rezar sempre por isso, né? A Igreja tem todo o trabalho de diálogo, né? Do trabalho do ecumenismo, mas além dessa unidade entre os vários cristãos, entre as diversas igrejas cristãs, é muito importante que nós procuremos realizar isso entre nós, né? Nós que estamos na mesma igreja, na Igreja de Cristo, né? Que estamos na mesma caminhada. Então nós precisamos lutar para que essa unidade aconteça entre nós, né? Nunca vai acontecer a unidade entre os cristãos se nem entre nós não houver unidade, né? E esse é o grande desejo do coração de Jesus, né? Que todos nós caminhamos unidos. Então, que nós lutemos para que isso aconteça pela caridade, pela oração, né? Se não houver a caridade, se não houver esse desejo de viver a caridade nas pequenas coisas do dia a dia entre nós, nunca vai haver a unidade. São Paulo, numa das suas cartas, nas suas cartas ele fala muito sobre isso, né? Sobre a caridade para que haja unidade, né? Viver a caridade para que haja unidade. São Paulo, pelas suas palavras, ele mostra muito isso. E tem uma das passagens das cartas de São Paulo que até fala que nós saibamos considerar o outro como mais importante do que nós, né? Não lembro agora qual é a passagem, mas ele fala isso. Nós saibamos considerar o outro como mais importante do que nós. Se nós aprendermos a fazer isso, cada vez vai haver mais caridade e aí mais unidade entre nós, né? E aí, havendo unidade, nós vamos dar um testemunho da presença de Jesus entre nós para os outros, como Jesus fala aqui, né? Que eles sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Então, se nós não dermos esse testemunho de caridade e de unidade entre nós, as pessoas não vão acreditar em Cristo, não vão perceber Cristo no nosso meio, na nossa vida. E além desse testemunho de unidade, a primeira leitura, lembrando o exemplo de São Paulo apóstolo, também fala da importância do testemunho da doação, da entrega da nossa vida. São Paulo apóstolo
que viveu isso bastante intensamente, se entrega total da sua vida. Por isso aqui já estava chegando também o final da sua vida, o momento em que ele ia se entregar para Jesus, e Deus fala para ele: tem confiança, assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma, né? Então, o testemunho da nossa vida, o testemunho de doação, como que é importante para que as pessoas se aproximem mais de Deus. Então, que nessa missa nós peçamos a Deus isso, nós sabemos dar testemunho de unidade pela caridade e de doação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.